Olá, que Deus abençoe abundantemente a sua vida em nome de Jesus. Eu quero trazer aqui uma palavra, uma mensagem que com certeza vai edificar a sua vida, o seu coração, uma vez que nós somos frutos da palavra que ouvimos. Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta no livro de 2 Crônicas, no capítulo 32, e fala sobre a guerra que o rei Ezequias ele enfrentou com Senaqueribe, que era o rei da Síria. Vamos à mensagem. Diz o seguinte: Ezequias se prepara. Ezequias se prepara para resistir a Senaqueribe. Então diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Jerusalém para acampar-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Veja qual era a intenção do rei da Síria, Senaqueribe. Ele queria invadir a Jerusalém para se apoderar de Jerusalém, se apoderar das terras. Então o rei Ezequias se preparou. É muito importante que venhamos entender que para que a gente possa vencer os inimigos ou vencer qualquer que seja a situação, é importante saber que a pessoa precisa estar preparado, se preparar. Uma guerra não se vence apenas com armas, mas uma guerra se vence com estratégias. Às vezes a pessoa tem as armas, mas perde a guerra, porque só sabe atirar, mas não conhece as estratégias. E os inimigos, eles têm as estratégias. Então, Senaqueribe, ele tinha estratégias de guerra. Ele era acostumado a guerrear, a invadir países, a tomar as terras. Então, o rei Ezequias era um homem de Deus, temente a Deus, mas que ele procurou se preparar, não é? Então, vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu de acordo com os seus príncipes. Olha isso. Quer dizer, ele tinha os seus príncipes. Quem eram os príncipes? Vamos dizer assim, seus ministros, aqueles homens principais que lhe auxiliava no reinado. Isso é importante. Um líder, o verdadeiro líder, ele sabe, ele entende que ele não consegue guerrear e nem vencer sozinho, mas ele precisa contar com os príncipes, ou seja, com pessoas capacitadas para estarem ao seu lado. Então, ele reuniu seus príncipes e os seus homens valentes. Ele tinha os homens valentes, porque medrosos não ganham batalha, não é? Então, ele tapou as fontes das águas. Olha isso. Ele tapou todas as fontes das águas para que os seus inimigos não tivessem acesso àquelas águas e que também não vissem, porque aonde tem água em abundância, tem riqueza. Então ele pensou assim, não, vamos tapar as fontes das águas para que eles não bebam dessa água e nem deem água para os seus animais, para os seus cavalos. Era uma maneira de tirar a força dos seus inimigos. Então, continuando, ele diz assim: assim, muito povo se ajuntou, né?
e tapar as fontes, como também o ribeiro. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado. Restaurou o muro quebrado. O que o Senhor quer dizer com isso? Restaurar o muro quebrado. Porque às vezes são as brechas, é pelas brechas que os inimigos entram. Então, ele foi consertar os muros quebrados, fechar as brechas, né? Então, aonde que estão os muros quebrados na vida da pessoa? É importante a pessoa consertar isso. Então, continua dizendo assim, levantou também outro muro por fora. Além daquele muro, ele fez outro muro por fora, para que os inimigos tivessem dificuldade para poder se aproximar do muro principal. Então construiu outro muro por fora, fortificou a cidade e fez armas e escudos em abundância. Quer dizer, ele fez as armas e fez escudos em abundância. Ele preparou as armas. Ele ensinou o povo a lutar. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu o povo na porta principal da cidade e lhes falou ao coração. Sabe que quando a pessoa ouve apenas com os ouvidos, nem sempre ela dá crédito ao que ouve. Mas quando ela ouve com os ouvidos do coração, então ela entende. Ela entende que aquele assunto é sério. Então ele falou ao coração. Assim como nesse momento, eu quero que esta palavra você ouça com o seu coração, não apenas com os ouvidos naturais, porque senão você vai esquecer. Então ele falou ao coração do povo dizendo, sejam fortes, corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Olha só, não é porque o Senaqueribe estava com uma multidão que isso ia fazer com que o rei Ezequias tivesse medo. Sabe por quê? Porque o rei disse assim, porque há conosco maior do que o que está com ele. Ou seja, ele tem uma multidão de soldados, mas nós temos aquele que é maior e que está conosco. Aí ele mostra a confiança em Deus. Ele confiava em Deus, mas ele fez as armas. Ele preparou os escudos. Ele restaurou os muros. Ele construiu outro muro. Ele preparou o povo. Ou seja, você sabe o que é isso? A pessoa, ela tem que crer em Deus, mas ela não pode deixar de fazer a sua parte que lhe cabe. Porque às vezes a pessoa diz, não, eu confio em Deus, eu entrego tudo na mão de Deus e Deus vai fazer por mim. Não é bem assim. Você, claro, lógico, você tem que confiar em Deus. Porque se você não confiar em Deus, tudo que você fizer também será em vão. Mas a sua confiança em Deus não significa dizer que você vai deixar de agir a sua fé, de fazer a sua parte que lhe cabe. Então ele disse assim, com ele falando para o povo, com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Então o povo, ouvindo isso, o povo se alegrou, o povo se animou com as palavras de Ezequias. Agora você imagina que se o rei Ezequias reunisse aquele povo, chegasse lá e dissesse, gente, é o seguinte, o nosso inimigo, Senaqueribe, está vindo contra nós. Ele quer tomar as nossas terras. E vai ter batalha, vai ter guerra, e ele quer tomar o que é nosso. Então o povo iria ficar atemorizado. Ele ia
assustar o povo, ele ia trazer pavor ao povo, porque o povo sabia quem era Senaqueribe. O povo certamente iria dizer, então estamos perdidos, porque Senaqueribe é acostumado a invadir outras nações, saquear as nações, matar as pessoas, então nós estamos perdidos. Mas veja só, o rei falou para o povo, eles vêm com a multidão contra nós, mas não temam, não se assustem, porque maior é aquele que está conosco do que o que está com eles. Quer dizer, ele passou a gravidade da situação para o povo, mas ele passou segurança, ele passou fé, ele passou certeza para o povo. E o povo, então, se alegrou, se animou com as palavras de Ezequias. Eu espero que você que está aí enfrentando lutas, existe um Senaqueribe da vida que de repente está aí lutando contra você. Você sabe que Senaqueribe é esse nos dias de hoje? Representa um desemprego, representa uma doença, representa uma grande situação difícil que você possa estar enfrentando, mas agora eu falo como o rei Ezequias falou. Maior é aquele que está conosco, é aquele que está com você, do que os seus problemas. Maior é Deus na sua vida do que os seus problemas. Então, no livro também de 2 Coríntios, capítulo 10, a palavra de Deus diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Então as nossas armas não são humanas. Nós não lutamos com canhão, com metralhadora, com bomba, com granada. Não, nós lutamos com a fé, com a certeza. Não é? Nossas armas é a oração, é a palavra que você está ouvindo agora. Isso aí é uma arma para você se fortalecer. As nossas armas é o jejum, é a palavra, é a fé, é o nosso escudo. Então, que você absolva esta palavra no seu coração e fique tranquilo, fique em paz, porque certamente a vitória já é sua. Espero que essa palavra possa ter abençoado a sua vida. Que Deus abençoe você. Se puder, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam abençoadas como você. Deus abençoe.